Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Vlogs de TI e nesse vídeo vamos fazer a troca de um processador Intel. Nesse caso eu tenho aqui um Celeron D430, uma plataforma antiga LGA 775 e vamos colocar um E5200. Antes de começar o procedimento, vou falar algumas coisas que precisamos saber antes de fazer a troca do processador. Primeira coisa, você não pode trocar de plataforma. Se a sua placa-mãe é LGA 775, você vai precisar de um processador da mesma plataforma. Então não adianta você querer colocar um i3, um i5 ou i7 de qualquer geração, porque eles vão ter uma pinagem, uma conexão diferente, uma plataforma diferente. Pode ser 1150, 1155, 1156, 1151 e assim por diante. Tem que ser a mesma coisa. Placa-mãe LGA 775, processador LGA 775. Nós devemos também verificar se a placa-mãe suporta o nosso processador. Nesse caso eu tenho um E5200, vou colocar aí na descrição um link da ASUS que tem as especificações dessa placa e uma lista dos processadores suportados. Além da lista dos processadores suportados, você tem que ver se existe uma versão da PCB, uma versão física da placa-mãe que seja diferente, ou se esse processador é compatível com todas as versões de PCB. Se tiver uma versão de PCB, nesse caso aqui eu tenho P5GC-MX e vai ter uma versão aqui próximo ao modelo da placa-mãe, sendo referência a versão da PCB. Se a PCB for compatível, se tiver escrito lá AL ou você tiver a versão da PCB, a versão da placa-mãe que é compatível com o processador, beleza. Agora temos que verificar a BIOS. Quando uma placa-mãe é lançada, ela é lançada com uma versão de BIOS. E conforme o passar do tempo, a BIOS vai sendo atualizada. Essa atualização pode trazer estabilidade de memória, compatibilidade de memória, resolver bugs de temperatura de determinados processadores, por exemplo, e assim por diante. E também aumenta a compatibilidade de processadores. Então, se você tiver com a primeira versão, vamos supor, a primeira versão é a 101 e o seu processador exige no mínimo a versão 502. Então, antes de trocar esse processador, que é o que está funcionando, você vai ter que ligar o computador com esse processador, entrar no site da fabricante, pegar a versão da BIOS e atualizar a BIOS. Nesse caso aqui, a BIOS já está ok, já está em uma versão compatível. Então agora vamos iniciar o procedimento. Nesse caso precisamos de uma chave fenda e aqui no cooler box, no cooler original da Intel, temos 4 travas. Aliás, antes de soltar essas travas, vou tirar aqui o fan. Antes de tirar, observa, nesse caso aqui eu tenho 2 conectores. Um é CPU fan, outro é chá fan, que seria o fan do chassi, que ficaria aqui ou em outra posição. Tire, mas observe exatamente qual é. Se você não observar, tudo bem, não tem problema. Geralmente do lado tem uma inscrição. No meu caso, aqui em cima. Agora voltando às travas, essa trava tem uma seta. No caso, é uma seta que está apontando para cá. Então, neste sentido. Significa que no sentido da seta, ele vai estar aberto. No sentido contrário, está fechado, ou no caso, travado. Vamos pegar aqui, colocar a chave e virar para a esquerda. Soltou a trava, ela até já subiu quando eu puxei a chave. Só para vocês verem, ó, aqui a trava está baixa. E aqui a trava já está alta, já está solta. A mesma coisa. Vou fazer em todos, ele já vai levantando. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa trava e vou puxar. Soltou. Aqui soltou também. Vai soltando todos os lados. Olha só, aqui temos um pouco de pasta térmica e um pouco de pasta térmica lá no processador também. Pessoal, uma coisa muito importante ao tirar e instalar o cooler do processador. No caso original Intel, é muito comum a gente encontrar essa travinha aqui quebrada. Às vezes a pessoa vai instalar, ela coloca assim, eu vou mostrar para vocês já, coloca na placa-mãe, mas não observa que isso aqui não passou no furo. Então ele tem que passar no furo e quando você pressionar ele vai travar. Aí um lado está encaixado certo e o outro lado está encaixado errado. Aí você vai e força na placa-mãe. Você força para fazer a instalação. Quando você faz isso, essa perninha aqui vira para o lado. Nesse caso, por ser um pouco mais antigo, ser um LGA 775 e por ser uma parte plástica também, pode acontecer disso aqui estar ressecado e vai acabar quebrando. Então você vai ter que comprar outro cooler ou ter um cooler antigo, ter que desmontar isso aqui para montar e conseguir colocar no lugar. Então tomem cuidado com essas travas aqui, tá? Um exemplo de uma trava quebrada é essa aqui, ó. Assim tá inteiro e assim tá quebrado. Para tirar a pasta térmica aqui eu vou pegar um papel higiênico e vou simplesmente tirar isso aqui. Para limpar o processador eu vou fazer a mesma coisa, só vou tomar um pouco mais de cuidado, vou fazer assim, olha só. Tomando um pouco mais de cuidado para que o papel não pegue em nenhum componente. Como eu comentei em um vídeo, é ideal não ficar removendo o processador da placa-mãe sempre que você for fazer a limpeza, porque pode acontecer de entortar algum pino na hora de colocar,
ou cair alguma coisa, então vou limpar. Alguns papéis higiênicos só acabam soltando alguns pedaços. Se soltar algum pedaço, passa um pincel em volta. Não assopre a placa-mãe. Quando você assopra um componente, quando você assopra, na verdade, sai um ar úmido. E o que acontece é que você vai estar mandando umidade para os componentes eletrônicos. Agora eu vou remover o processador, vou apertar essa trava para baixo e vou puxar ela um pouco na minha direção, na direção contrária dessa pequena trava. Vou colocar a trava para cá e vou apertar aqui do outro lado. E com o outro dedo ou com a outra mão, vou jogar essa trava do soquete para o outro lado. Agora eu vou remover o processador. Na verdade, nesse caso, como eu vou trocar o processador e não trocar o cooler ou a pasta térmica, eu nem precisava ter limpado ele. Mas pelo menos já está limpo se eu for colocar em outra máquina. Agora eu vou pegar o outro processador, o E5200. Vou observar aqui que o soquete ele tem duas pequenas travas aqui, uma aqui e uma outra aqui. E aqui o processador tem basicamente um furo de um lado e um furo de outro, na verdade um chanfro, assim como tem as memórias RAM. Vou colocar ele aqui, tomando cuidado. Quando ele estiver aqui, encaixou de um lado e encaixou do outro, eu vou, sem colocar muita pressão, apenas puxar. Para quê? Só para ter certeza que ele está no lugar mesmo, que ele não vai escapar nem para um lado nem para o outro. Se ele tiver com um pouco de folga aqui, tiver fora do lugar, um alto para cá ou alto para cá, quando eu abaixar a trava, quando eu fizer pressão, ele vai ter pressão e vai deslizar, vai ir para o lado. Isso pode entortar os pinos do soquete. Então, coloquei aqui, olha só. Tá firme. Agora eu vou abaixar de um lado e vou abaixar o outro, que vai ser a trava que vai dar pressão. Vou puxar para baixo, a direção contrária dessa pequena trava. Vou colocar para cima, fazendo pressão para baixo ainda, e vou soltar. Agora uma questão muito importante. Tem um vídeo aí no canal falando sobre TDP. Lá vocês vão ter mais detalhes. Mas basicamente cada processador tem o seu TDP e geralmente vem com um cooler específico para o seu TDP. Esse cooler aqui é o que estava no Celeron D, que tem 35 watts de TDP. Esse cooler aqui, não me lembro muito bem a origem, e ele é mais alto. Nesse caso aqui é o modelo que vem nos processadores com 65 watts de TDP. Então para manter a temperatura eu preciso usar um que seja compatível com o TDP do meu processador. Se eu usar esse aqui, ele vai ter uma temperatura mais alta de trabalho, que não é ideal. Agora vamos precisar da pasta térmica. Essa pasta térmica aqui prateada é com base metálica, então na verdade ela tem uma base de prata que tem uma melhor condutividade do que as pastas brancas. E eu vou aplicar aqui no meio do processador basicamente um pingo, do tamanho de um grão de arroz mais ou menos. Aqui na aplicação você coloca apenas um pingo no meio, não espalhe com o dedo, com espátula, com nada. Na verdade, a pressão do próprio cooler vai ser responsável por espalhar a pasta térmica nos locais onde é necessário. Vamos preparar aqui o cooler. Nessa placa-mãe, o conector do cooler do processador está aqui. Então já vamos colocar o cooler com um posicionamento onde o cabo fique mais fácil para pegar e conectar ali. Se você virar assim, você vai ter que dar uma volta aqui, deixar o cabo passando para conectar lá. Aqui temos os 4 furos para a instalação do cooler. Vamos ter certeza que todas as travas estão viradas para a esquerda aqui, né, sentido anti-horário, com a setinha encostando aqui no dissipador e levantados. Basicamente vai ter esse espaçamento aqui. Então aqui a gente vai colocar meio que em cima aqui e vai dar uma observada aqui se está tudo encaixado, tudo certinho, aquela questão da pressão, na verdade do encaixe da trava para colocar pressão depois. Cooler no lugar, tudo certinho. Agora vamos puxar um pouco para cima só para ter certeza que está levantado. Vamos virar para a direita. Você pode fazer isso com a chave, mas eu estou acostumado a fazer com a mão. Vou fazer com todas as travas. Agora todas elas estão com a ponta da seta longe do dissipador. E basicamente o que vamos fazer é abaixar até ouvir um plec da trava. Aqui ele fez 2 barulhos. O primeiro, mas o que vale foi o segundo. Foi tipo um clique mesmo. Vou travar o outro lado. Antes de abaixar, como eu fiz pressão desse lado e esse lado abaixou um pouco, eu vou dar uma olhada se o outro lado não saiu aquelas 2 travinhas na questão do pino, para nenhuma travinha ir para fora e quebrar. Travou. Travou também. E aqui também travou. Vou tentar dar uma balançada aqui só para ver se nenhuma das pontas está solta. Está travado, está com pressão, tudo certinho.
Agora eu vou pegar o conector do fan, vou colocar aqui no conector de 4 pinos referente ao processador. E pronto, está instalado o novo processador com o cooler correto. Agora basta ligar no nosso computador e utilizá-lo normalmente. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, clica no joinha que ajuda a gente na divulgação. Dúvidas, basta deixar nos comentários, eu respondo sempre que possível. Vou convidá-los para conhecer o meu segundo canal, Rodrigo89, link aí na descrição, que é um canal que sai um pouco de tecnologia, conta algumas situações, mostra algumas coisas do dia a dia. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau!